Olá, tudo bem? Sou o professor Diogo Lopes aqui. Estamos aqui mais uma aula hoje, resolução de questões do CESP, Direito Penal, dentro aqui do seu edital. É o tema infração penal, sujeito ativo, sujeito que passivo. A gente vai resolver algumas questões voltadas para o seu concurso. E olha, quero mandar um abraço aqui para a galera do Raio Concurso, do Projeto Polícia, galera de Anápolis aí, tá? Então, vamos iniciar aqui os nossos trabalhos agora e vamos falar sobre resolução de questões aqui do CESP para o seu edital, ok? Vamos lá então, primeiro ponto aqui a gente vai falar sobre o sujeito ativo e sujeito passivo da infração penal, um tema previsto aí no seu edital. E olha, a gente vai resolver questões apenas do CESP, banca CESP aqui, algumas são múltipla escolha e algumas são certo e errado aqui na nossa análise, beleza? Bem, a respeito das espécies do sujeito ativo, sujeito passivo da infração penal, assinale a opção correta. Olha, dentro dessa questão aqui, já adianto, ele traz classificação do crime e também fala do sujeito ativo, sujeito que? Passivo. Vamos falar aqui do primeiro ponto, né, letra A, crime formal. O que é o crime formal? Isso é o chamado crime de consumação antecipada. E aqui ele afirma isso, né, o crime formal ou de consumação antecipada é aquele cujo tipo penal descreve uma conduta que possibilita a produção de um resultado naturalístico. O que é um resultado naturalístico? Aquele que altera o mundo fenomênico. E o crime formal, ele possibilita a criação desse resultado natural? Sim. Mas não exige necessariamente a realização deste para que haja o quê? A consumação. Verdadeiro ou falso? Isso, muito bem, verdadeiro. Então esse já é o item que a gente busca aqui. Vamos verificar aqui se é a correta mesmo. Olha, ele busca a correta, então a gente já encontrou a alternativa correta aqui. Qual a diferença do crime formal material e de mera conduta? Olha, o crime material é aquele cujo tipo penal descreve uma conduta e um resultado naturalístico. Então essa conduta pode alterar o mundo fenomênico. O crime formal, por sua vez, ele também descreve uma conduta e um resultado que naturalístico. Professor, mas os dois prevêem no tipo penal uma conduta e o resultado. Qual a diferença? Isso, muito bem. No crime material, o tipo penal descreve a conduta, descreve também o resultado naturalístico, mas para que haja consumação, eu exijo a ocorrência de ambos. Eu exijo a ocorrência tanto da conduta quanto do resultado que natural, que é a modificação produzida no mundo que fenomênico, nesse mundo exterior que a gente percebe pelos sentidos. Como assim? Exemplo, o crime de homicídio. Quando que o homicídio se consuma? Com a morte, com o evento morte, com o evento aqui no resultado no mundo, né, natural, resultado naturalístico aqui no mundo fenomênico, belezinha? Agora, o crime formal, ele pode até produzir o resultado natural, mas não precisa de ele ocorrer para que haja consumação, pois apenas a prática da conduta já consuma o crime, belezinha? Então, um crime formal ou de consumação antecipada, o tipo penal descreve uma conduta, um resultado natural, mas não precisa do resultado natural ocorrer para que haja consumação. E se ele ocorrer? Mero exaurimento, belezinha? Fechou? E o crime de mera conduta? Olha, o crime de mera conduta, o tipo penal descreve apenas a conduta, por meio da qual já há o quê? A consumação. Professor, não tem resultado natural no crime de mera conduta? Não, a conduta, ela não altera nada aqui no mundo fenomênico. E por isso que eu chamo de mera conduta mesmo, tá? Como não altera nada, não tem como a gente criar aqui no tipo penal um resultado fenomênico que não vai acontecer. E o indivíduo vai ser punido por quê? Porque o tipo penal descreveu aquela conduta como o quê? Como uma conduta lesiva a um bem jurídico específico, belezinha? Então, o tipo penal descreve a conduta por meio da qual já há o quê? A consumação. Essa conduta não altera em nada aqui no mundo natural, beleza? Fechou? Bem, então vamos analisar aqui as demais alternativas. A gente já viu o conceito aqui de crime formal que ele coaduna com a alternativa A. E vamos agora para as demais alternativas. B. O crime de mera conduta ou de perigo abstrato, outro nome aqui para o crime de mera conduta, né? Ou de perigo abstrato, quando o agente é punido tão somente por agir em descompasso com as regras de boa moral dos bons costumes sociais. Falso, por quê? Se a conduta ela viola apenas a moral e os bons costumes, neste caso, o direito em si nem entra para intervir, para punir e sancionar aquela conduta, tá? Que é imoral. Porque o direito penal, ele trabalha com regras jurídicas e não com a moral. Quem trabalha com a moral é a ética. A ciência ética trabalha com comportamentos impostos pela sociedade que não estão, de fato, necessariamente dentro daquele conjunto de regras dentro do direito. Então, o direito trabalha com regras jurídicas e a ética trabalha com regras morais. Se eu violo
a moral, eu pratico uma imoralidade. E o direito em si nem intervém aí, e muito menos quem? O direito penal, já que dentro do direito, o direito penal é a última ratio, tá? Então, para eu punir alguém que pratique uma conduta penalmente, ela tem que ser uma conduta que lesiona ou expõe a perigo de lesão um bem jurídico protegido pelo direito penal, tá? Já que o direito penal é a última ratio, beleza? Então o item está errado porque nós não puniremos alguém que praticava apenas o que? Uma imoralidade. Letra C. Caracteriza-se como sujeito ativo somente o agente que realiza a conduta exposta no verbo nuclear do tipo penal. Pergunta, o sujeito ativo é somente aquele que pratica a conduta descrita no tipo penal? Não, muito bem. O artigo 29 do Código Penal, ele amplia aí o sujeito ativo, né, no concurso de pessoas, falando que responde pelo crime todo aquele que concorre para o crime, praticando ou não a conduta descrita no tipo penal, na medida, lógico, né, de sua culpabilidade, beleza? Então, essa é a teoria monista. Então, o sujeito ativo abrange o autor, ou coautor, né? E também o partícipe, não somente o autor. Aqui ele traz o conceito de autor. Agora, se ele tivesse colocado assim, ó, caracteriza-se como autor somente aquele que realiza a conduta descrita no tipo penal, estaria correto para a teoria restritiva, objetivo formal. Lógico, para a teoria do domínio do fato, nós temos ainda algumas situações que o indivíduo, ele não é autor, né, tecnicamente aí, mas para a teoria do domínio do fato, ele seria considerado autor. E estaria em essas situações de autor, por exemplo, domínio da vontade, ele não realiza a conduta descrita no tipo penal, beleza? Mas mesmo assim, para a teoria do domínio do fato, ele seria considerado autor, belezinha? Então, aqui está errado porque o sujeito ativo, ele é bem mais abrangente, abrangendo tanto o agente, né, o autor, quanto quem? O partícipe. O agente que pratica conduta descrita no tipo penal ou aquele que concorre praticando outras condutas. Beleza? Então, esse item está falso. Letra D. Caracteriza-se como sujeito passivo somente a pessoa que sofre prejuízo material ou moral em relação ao bem jurídico penalmente protegido. Olha, o sujeito passivo, ele abrange aqui o sujeito passivo formal, que é o Estado, sujeito passivo material, que é o titular do bem jurídico lesionado, e ainda a figura do prejudicado, né? Então aqui ele traz para a gente que o sujeito passivo é somente quem sofre prejuízo. Não, não, não. Também será sujeito passivo aqui aquele titular do bem jurídico. E ainda sujeito passivo pode ser o próprio Estado no conceito de sujeito passivo o quê? Formal, tá? Quando ele coloca aqui o advérbio somente, ele restringe, então o item passa a ser o quê? Errado, beleza? Bem, e letra E aqui, última questão, vamos ver se ela realmente está errada, né? Ocorre crime material, que é o chamado crime de resultado, quando o agente obtém para si ou para outrem alguma vantagem de ordem patrimonial. Não necessariamente, tá? O crime material é aquele crime de resultado, aquele que a conduta no tipo penal produz o resultado, mas para que haja consumação exige o quê? A ocorrência do resultado, beleza? Então é aquela distinção que a gente fez em crime material, formal e de mera conduta. Então está em descompasso aqui com o conceito que a gente trouxe, então o item está falso. Próxima questão aí, vamos falar aqui a respeito do delito de redução à condição análoga de escravo. Julgue o item subsecutivo, né? Subsequente aqui. Então, ó, sobre o crime de redução à condição análoga de escravo, que é um crime contra a pessoa, está dentro ali do artigo 149 do Código Penal. É um crime contra a liberdade individual, é um crime contra a liberdade pessoal e, em sentido amplo, é um crime contra a pessoa, dentro do primeiro título da parte especial do Código Penal, tá? Então, a gente vai analisar aqui as alternativas, né? Mas primeiro, qual é o ponto que ele quer, né? O sujeito ativo do delito em apreço poderá ser qualquer pessoa. Correto, tá? Em regra aqui pode ser qualquer pessoa, não se exige uma qualidade especial do sujeito passivo. Por isso eu posso chamar de crime o quê? Comum. Continuando. Embora, em regra, seja o empregador ou seus prepostos. E correto? Corretíssimo, tá? Porque geralmente quem vai praticar conduta é o empregador, né? O patrão, beleza? Ele vai falar aqui agora do sujeito passivo. Sujeito passivo só poderá ser alguém vinculado a determinada relação de trabalho. Correto, tá? Porque sujeito passivo, se você analisar todas as condutas do artigo 149, são condutas vinculativas, né? Eu chamo então de crime de ação vinculada.
E aí você vai verificar que o sujeito passivo ele tem que ter essa relação de trabalho aqui, beleza? Fechou? Bem, próximo ponto aqui, com base nas normas do direito penal vigentes, julgue os próximos itens. Vamos lá? A diferença básica entre os crimes de corrupção passiva e de corrupção ativa diz respeito à qualidade do sujeito ativo, correto? Correto, tá? No de corrupção passiva é o funcionário público, tá certo? Tá certo, é um crime funcional, que é o funcionário público que solicita vantagem devida, que aceita promessa de vantagem devida ou ainda que recebe vantagem o quê? Indevida. No de corrupção ativa, o particular, correto? Correto também. É um crime contra a administração pública praticado por particular previsto no artigo 333 do Código Penal, enquanto corrupção passiva no artigo 317 do Código Penal. Belezinha? Então, esse item tá correto. Se você tinha marcado aí como correto, correto aí. Beleza? Bem, a respeito do sujeito ativo e do sujeito passivo do crime, julgue os itens, os seguintes itens. Vamos lá. A pessoa jurídica, de acordo com o ordenamento constitucional e infraconstitucional, pode ser sujeito passivo de crime. Verdadeiro ou falso? Pessoa jurídica, de acordo com o ordenamento constitucional e infraconstitucional, pode ser sujeito passivo de crime. Eu não estou perguntando sobre o sujeito ativo, sim sujeito o quê? Passivo. Pode? Pode. Já que o titular do bem jurídico pode ser tanto pessoa natural quanto pessoa o quê? Jurídica. Se pessoa jurídica pode ser inclusive o próprio Estado. E já caiu em prova. Se o Estado for sujeito passivo material, ele pode ser também sujeito passivo formal? Sim. Por quê? O sujeito passivo formal é sempre o Estado. E se ele é sujeito passivo material, ele é sujeito passivo em dobro, porque ele é formal e material, tá? Então, a pessoa jurídica pode ser sim sujeito passivo material de crime, por quê? Porque ela pode ser titular de bens jurídicos, já que ela é pessoa, e ser pessoa significa que o indivíduo tem personalidade jurídica, ou seja, é titular de direitos e obrigações, beleza? Próximo aí, vamos falar aqui agora de outra questão, né? Em relação ao sujeito ativo e passivo da infração penal, no ordenamento jurídico brasileiro, assinale a opção correta. Letra A. A pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo de infração penal. A gente falou já do sujeito passivo, né? Da pessoa jurídica enquanto sujeito passivo. Agora eu pergunto, a pessoa jurídica pode ser sujeito ativo? Pode ou não pode? Pode. De crimes o quê? Ambientais, tá? Lógico. O texto constitucional, se você analisar bem, ele admite em outras situações, mas regulamentado na ordem jurídica brasileira, apenas crimes ambientais. Então, a pessoa jurídica somente pode hoje ser sujeito ativo em crimes o quê? Ambientais. Beleza? Aí eu pergunto, a pessoa jurídica não pode ser sujeito passivo de infração penal. Verdadeiro ou falso? Falso. Eu pergunto, a gente está buscando a correta ou a incorreta? Muito bem, a gente está buscando a incorreta, então esse é o item incorreto, a gente já encontrou. Vamos ver agora se as demais estão corretas e por que estão corretas, tá? Letra B. Sujeito ativo do crime é aquele que pratica a conduta descrita no tipo penal. Sujeito ativo é aquele que pratica a conduta descrita no tipo penal? Descrita na lei? Isso, muito bem. Sujeito ativo é aquele que pratica a conduta descrita na lei. Corretamente, esse é o sujeito passivo. Neste caso aqui, se é o descrito no tipo penal, é o autor, tá? Lembrando que o sujeito passivo também abrange a figura do partícipe, beleza? Mas esse item está correto porque ele não restringiu somente, né? Vamos lá, letra C. Sujeito passivo do crime é o titular do bem jurídico, correto? Correto. Lesado ou ameaçado pela conduta criminosa. Então, o sujeito passivo é o titular do bem jurídico. Esse sujeito passivo aqui é o sujeito passivo que material, que é o titular, o dono do bem jurídico que foi o que? Lesionado. Letra D. O conceito de sujeito ativo da infração penal abrange não só aquele que pratica a ação principal, correto? Correto. Mas também quem colabora de alguma forma para a prática de fato criminoso. Sim, então ele abrange aqui no sujeito ativo tanto o autor quanto o partícipe, beleza? E letra E, para a gente finalizar, parte da doutrina entende que, sob o aspecto formal, o Estado é sempre sujeito passivo de crime. Correto, tá? Então, o sujeito passivo formal é o Estado e ele estará presente como sujeito passivo formal em todo e qualquer tipo de crime, beleza? Próximo item aí,
Vamos lá, João, empregado de uma empresa terceirizada que presta serviço de vigilância a órgão da administração pública direta. Olha, é uma empresa terceirizada que presta serviço de vigilância. Vigilância não é uma atividade típica da administração. Por isso que, inclusive a administração geralmente terceiriza, tá, esse serviço. Subtraiu aparelho celular de propriedade de José, servidor público que trabalha nesse órgão. Então, ele é vigilante e se aproveitou dessa condição dele para subtrair aqui o aparelho celular de José. Note que eu falei assim, que ele se aproveitou dessa condição, mas aqui no item, em momento algum, ele afirma que ele se aproveitou, beleza? A gente vai fazer esse comentário aqui, depois que a gente terminar de ler a questão. A respeito dessa situação hipotética, julgue o item que se segue. O ato praticado por João configura crime de peculato furto, em que o sujeito passivo imediato é José e o sujeito passivo imediato é a administração pública. Vamos lá. O crime praticado pelo vigilante é peculato? Muito bem. Olha, mesmo que o item tivesse falado que o vigilante aqui que é o João, né? Ele se utilizasse da sua condição de funcionário da empresa terceirizada para praticar aqui a subtração, mesmo que aqui afirmasse isso, ele mesmo assim não seria considerado o quê? Funcionário público e nem equiparado. Para ser funcionário público equiparado, ele deveria trabalhar para a empresa que tenha convênio ou contrato com a administração para o exercício de atividade o quê? Típica da administração. Já que não é um exercício de atividade típica, esse vigilante aqui, que é o João, ele não pode ser considerado o quê? Sujeito ativo ou sujeito ativo. Pode ser considerado sujeito ativo de peculato, né? Porque ele não é funcionário público e nem funcionário público o quê? Equiparado, beleza? Então, o João não praticou crime de peculato furto, beleza? Em que o sujeito passivo imediato é José e o sujeito passivo imediato é a administração pública. Não é o crime de peculato. Qual crime ele praticou? Isso, muito bem, furto, beleza? É o crime de furto, já que aqui não afirma algum meio de execução específico, beleza? Fechou? Então, furto, o item tá falso. Vamos agora para o próximo, considerando o direito penal, julgue os itens subsequentes. Sujeito ativo é aquele que pratica a conduta descrita no tipo penal, correto? Correto. A gente sabe que também é sujeito ativo aquele que concorre para a infração, mesmo que ele não pratique a conduta descrita no tipo penal, porque sujeito ativo abrange tanto o autor quanto o partícipe. Continuando. Em regra, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, independentemente de qualidades ou condições especiais, como, por exemplo, a de funcionário público no crime de peculato, beleza? Então, de novo, em regra, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, correto? Correto. Independentemente de qualidades ou condições especiais, como, por exemplo, a de funcionário público no crime de peculato, correto? Corretíssimo, tá? Então, em regra, ele é comum, não exigindo qualidades especiais, igual aqui de funcionário público, beleza? E se eu exigir essa qualidade aqui do funcionário público, no caso de peculato, eu passo a chamar o crime de próprio, beleza? Então, eu tentar verdadeiro. Vamos agora para o próximo. Sujeito passivo, por sua vez, é o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado de lesão, ou seja, a vítima da ação praticada pelo sujeito ativo, correto? Correto. Na verdade, essas duas frases aqui, né, esses dois períodos, abrangem uma mesma questão. Então, você tinha que analisar a primeira fase aqui, né, que é o sujeito ativo, correto? E a segunda fase, sujeito o quê? Passivo. Então, nesses dois períodos, a gente verifica que o item está verdadeiro. Próxima questão, acerca do direito penal, julgue o item subsequente. No crime de desacato que é um crime contra a administração pública praticado por particular, né? O sujeito passivo é o funcionário público ofendido e o bem jurídico tutelado é a honra do funcionário público. Verdadeiro ou falso? Isso, muito bem, falso. O bem jurídico aqui não é a honra, já que o desacato é um crime contra a administração. Então, o sujeito passivo imediato lá é a administração pública, beleza? E o bem jurídico tutelado é a dignidade da administração. E a ação penal, já que é o desacato, né, pública e incondicionada. Diferentemente aqui dos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria de funcionário público em relação à sua função. Por quê?
Nos crimes contra a honra, a ação penal, em regra, ela é privada, e se contra funcionário público, em razão da função aqui, aí passa a ser uma ação penal concorrente, podendo ser privada ou pública condicionada à representação. Belezinha? Então, este item está falso, porque o sujeito passivo é a administração pública. Lógico, o funcionário também é considerado sujeito passivo o quê? Imediato, ok? Bem, continuando aqui, a respeito do sujeito ativo e sujeito passivo do crime, julgue os seguintes itens. Vamos lá. Os menores de 16 anos, por serem absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, não podem ser sujeito passivo de crime. Falso, meu querido. Quem não pode ser sujeito passivo de crime é o morto. Agora, o menor de 16 anos, em que pese ele ser absolutamente incapaz para os atos da vida civil, ele é titular de direitos e obrigações, já que ele é uma pessoa. O indivíduo é considerado pessoa a partir do nascimento com vida. Nasceu com vida, adquiriu personalidade jurídica e é titular de direitos e obrigações. Lógico, ele não vai exercer até os 16 anos, pessoalmente, os atos da vida civil, mas ele pode ser, sim ser considerado o quê? Titular de bens jurídicos e, por isso, ele pode ser sim sujeito que passivo de infração penal, beleza? Agora, o morto não pode ser sujeito passivo de infração penal. Tamo junto? Bem, próximo aí, considerando que o crime é fato típico ilícito e culpável, julgue o item a seguir. Crime doloso é aquele em que o sujeito passivo age com imprudência, negligência ou imperícia. Nada a ver, tá? Crime doloso é aquele em que o agente age com dolo. O agente, ele quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Se ele quiser o resultado, o crime será o quê? Doloso com dolo direto. Se ele assume o risco de produzir, o crime será doloso com dolo o quê? Eventual, tá? Agora, quando o agente, não o sujeito passivo, o sujeito ativo age com imprudência, negligência ou imperícia, eu vou ter o crime o quê? Culposo, tá? A gente não vai condicionar aqui o elemento subjetivo à conduta da vítima, beleza? Fechou? Então, este item está falso. E assim a gente finaliza aqui a análise, né, das 10 questões que a gente tinha proposto aqui, analisar com os senhores. Fique ligado aí que a gente vai analisar outras questões também. Deixe aí o seu comentário, deixe o seu joinha, tá? Inscreva-se no nosso canal. Por quê? Porque assim que a gente postar um novo vídeo, você vai ser notificado dos novos vídeos que a gente postar. Inclusive, acione aí o sininho, tá? Assim que você se inscrever. Muito obrigado, espero que vocês tenham aprendido muito aqui, resolvam muitas questões para o seu concurso. Até mais e tchau!